sou o Reinaldo Gomes e este é o programa Chave do Negócio, onde você nos assiste pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET Digital e online para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. Este mês de agosto, o programa Chave do Negócio completa 1 ano de existência. Você também nos assiste pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, todas as quartas-feiras, 00:30. E também em todos os canais associados da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E acompanhe o que vai ser notícia no programa de hoje. Números positivos. Balança comercial tem o melhor resultado para o mês de junho em 3 anos. Pessimismo. Empresários temem que os números da balança comercial sejam bastante afetados por causa da crise na Argentina. Carreira. Você vai saber o que é um despachante aduaneiro e o que precisa para seguir esta profissão. E o meu convidado de hoje no programa Chave do Negócio é o Sadraque Alvarenga. O Sadraque, ele é empresário do setor de logística alfandegária e presidente do Sindicato dos Ajudantes de Despachantes Aduaneiros de São Paulo. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí. Tem que investir muito em educação e tem que ser prático. Aprender as coisas como elas são de verdade. A gente tem que facilitar a vida, ter serviços pelo telefone, pela internet. Temos de estar perto das pessoas. Por isso, o Sebrae São Paulo acredita que onde tem um empreendedor, nós temos de estar lá. Nós somos o Sebrae São Paulo. Estamos aqui na região onde o empreendedor precisar. Sebrae São Paulo, sempre ao seu lado para você crescer. O despachante aduaneiro é um profissional que representa os importadores, exportadores, transportadores e armazéns alfandegados. Sua principal atividade é viabilizar a liberação aduaneiras de cargas de importação ou exportação. Esse despachante atua principalmente nos procedimentos aduaneiros, fiscais, tributários, logísticos e comerciais. É esse profissional que prepara, assina documentos, classifica mercadorias, debita os impostos incidentes em cada operação de importação, faz cotação de transportes internacionais e nacionais, entre outras atividades ligadas a assuntos aduaneiros. Esta profissão teve início nos tempos do Império e atualmente é regida pelo Decreto 646 de 1992. Este despachante aduaneiro deve ter registro na Receita Federal do Brasil e sempre trabalha por instrumento específico de procuração. São vastos os segmentos de atuação do despachante aduaneiro. No passado, limitava-se à liberação de cargas nos portos e aeroportos. Hoje, no mundo globalizado, o profissional deve falar fluentemente mais de um idioma e atua como consultor para operações aduaneiras. E para falar dessa profissão, o meu convidado hoje no programa Chave do Negócio é Sadraque Alvarenga. O Sadraque Alvarenga, ele é empresário do setor de logística alfandegária e também preside o Sindicato dos Ajudantes de Despachantes Aduaneiros de São Paulo. Sadraque, seja muito bem-vindo ao programa Chave do Negócio. Reinaldo, muito obrigado, é um prazer e uma honra muito grande poder estar aqui nessa tarde, poder ajudar nas informações dos negócios no comércio exterior e estou aqui à tua disposição para responder todas as perguntas que envolvem o comércio exterior e o despachante profissional, o despachante aduaneiro. Nós acabamos de ver um VT aí, eu queria saber com você o seguinte, você que preside aí o sindicato dessa categoria, como é que você chegou até aí? É claro, eu não conheço outra atividade desde os meus 13 anos de idade, né? Aos 13 anos de idade eu comecei na minha terra natal, em São Vicente, no litoral de São Paulo, né? E aos 14 anos eu tive o privilégio de, aos meus 14 anos, ter o meu primeiro registro como profissional. Né? E o que você fazia? Na área eu entregava o boletim informativo do Porto de Santos
com os 13 anos de idade. Hoje em dia não pode mais isso, né? Hoje em dia você só pode trabalhar a partir dos 16 anos, mas aos 14 anos já eu entrei numa empresa profissional. Aos 13 anos eu fazia um bico, né? Praticamente, como o centro de Santos é muito pequeno, eu já entregava os boletins informativos do Porto de Santos. E hoje você é um despachante aduaneiro? Hoje não sou um despachante aduaneiro. Hoje eu sou ajudante despachante aduaneiro por conta da presidência. Né? Por conta da presidência do sindicato. Tá. E exatamente assim, como a gente viu nesse VT, como é que você vê essa atividade, despachante aduaneiro, em relação a, como a gente estava falando, você mesmo citou, balança comercial. Como é que é a atividade do despachante aduaneiro ligado diretamente a essa balança comercial, exportação e importação? O despachante ele é movido com várias ferramentas. Ele tem que trazer informações concretas para o importador entrar com o seu material no país, né? Ou sair com o seu material, ou a sua matéria-prima, ou a exportação, sair do país também. A burocracia é muito grande, mas o despachante ele tem o caminho. Vocês conseguem dar esse caminho para o Sim. A primeira coisa que o despachante, o importador, o exportador, ele tem que ter é o radar. O que é o radar? Dizer para a alfândega, dizer para a Receita Federal que está nascendo um importador ou um exportador. Ali, a Receita Federal já se limita, ela dependendo da sua razão social, das suas atividades, a Receita Federal começa a ver como é que você vai se comportar na importação e na exportação. Às vezes você acaba, se você não tiver um profissional para te dar as instruções certas, acaba até se fechando uma empresa. Eu quero chamar um rápido intervalo. No próximo bloco, eu quero falar especificamente com você sobre as dicas que você pode dar para uma empresa que quer começar a exportar. Eu vou chamar um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. Começa agora o Intervalo Social, o boletim de notícias da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo firmou parceria com a ACESP e vai exibir em nossa grade conteúdos importantes sobre o universo contábil. É a TV CRC São Paulo, um exitoso projeto web, se expandindo para mais de 60 canais a cabo. Além disso, estreou também o programa do Caminhoneiro. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. A Microsoft anuncia que vai parar de produzir o Nokia X, linha de smartphones de baixo custo que rodam Android. A empresa tornou público que vai demitir 18 mil funcionários até 2015, cerca de 14% do seu quadro de pessoal. Desses trabalhadores, 12.500 eram da Nokia, empresa que a Microsoft comprou recentemente. Uma declaração do chefe da divisão de dispositivos da Microsoft, Stephen Elop, o ex-CEO da Nokia, muitos desses profissionais serão transferidos imediatamente para a linha de produção do Lumia, smartphone da Microsoft, que roda o Windows Phone. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. E o meu convidado no programa A Chave do Negócio de hoje é o Sadraque Alvarenga. O Sadraque ele é empresário do setor de logística alfandegária. Sadraque, a gente acabou de ver um VT que falava sobre a Microsoft demitindo 18 mil funcionários, que deve demitir 18 mil funcionários até 2015, por conta aí da troca, da compra da Nokia que ela fez. Vai transferir alguns desses funcionários para a produção de outro equipamento. Não é a tua área, mas vamos falar sobre a área alfandegária. Como é que está o setor? Você que preside um sindicato dos ajudantes
de despachante alfandegário. Tem acontecido demissões nesse setor ou não? Assim, o problema por exemplo, esse ano entrou a Copa, né? Então, muitos empresários na área do comércio exterior, tanto o importador e o exportador, até mesmo o despachante aduaneiro, ficou preocupado. Então, não existem, assim, demissões, porque o profissional está ali para poder atender a necessidade do importador e exportador. Às vezes acontece, sim, porque as empresas começam a se estruturar, começam a crescer, começam a desenvolver programas até mesmo por conta dos importadores que pedem para nós, né? Por exemplo, as emissões de notas fiscais. Hoje, uma boa assessoria aduaneira tem condições de já mandar o programa no arquivo TXT ou no XML, a nota fiscal prontinha do seu produto já com a declaração de importação já feita. Então, isso já ajuda pra caramba o departamento fiscal emitir a nota. Então, tem algumas ferramentas que o próprio importador e exportador acaba pedindo para que a gente possa acompanhar o mercado. Mas, em relação ao profissional, hoje o despachante aduaneiro e o ajudante despachante, ele não sente muito, não, a perca, né? Então, eu quero saber o seguinte, eu quero entender, no último bloco nós falávamos a respeito de exportação, né? E eu disse que eu ia te perguntar como é que funcionava exatamente esse trabalho de assessoria para empresas que querem trabalhar com exportação. Como é que essa profissão ajuda as empresas na assessoria de como exportar? Hoje o importador e o exportador, ele entra, como eu te falei, no radar aduaneiro. Né? O que é o radar? O radar é um cadastro oficial dizendo para a Receita Federal que a partir daquele momento ele vai começar a trabalhar com produtos importados. Ele vai importar e provavelmente exportar. Na verdade, assim, por exemplo, eu sou uma empresa, tá? Eu produzo papel. Eu quero exportar esses papéis. Isso. Eu devo procurar um despachante aduaneiro ou eu vou direto na Receita Federal? Sim, na realidade o certo é você procurar a Receita Federal, certo? Só que a Receita Federal vai falar, você pode ser um importador, você pode fazer o radar, vai passar a relação, porque é lei, eles têm que atender, vai passar a relação dos documentos para que você possa dar entrada. Só que muitas informações você não consegue da Receita Federal, por quê? Porque ela é regida por auditores fiscais. Quando você vai, por exemplo, na Receita Federal hoje, em qualquer órgão, a primeira pessoa que te recebe é o atendente. Então você olha aquele calhamaço de documentos que você precisa apresentar e acaba ao menos desistindo de ser um importador. Eu penso assim, eu penso que você, enquanto empresário, você consegue resolver tudo isso de uma maneira mais demorada, mais difícil, se você não procurar esse despachante. É como você tem um carro e você precisa arrumar a documentação do teu carro junto ao Detran, você até consegue, você só não sabe os caminhos, né? Você vai descobrindo os caminhos, você vai perdendo tempo. Exatamente. E a mesma coisa acontece com o despachante aduaneiro. É dessa forma ou não? Isso, até porque a Receita Federal, quando ela se depara com o despachante aduaneiro, ela já sabe que está falando com um profissional. Inclusive um profissional registrado, né, pela Receita Federal. Então, a Receita Federal vai entender que a documentação vindo do despachante aduaneiro, ela vai estar 100%, porque o despachante aduaneiro só sabe fazer isso. Entendeu? Agora, o importador direto, ele vai uma, vai duas, vai três, erra o formulário. Então, nós não temos como errar, porque nós fazemos isso direto. Então, na importação, hoje a Receita Federal dá um limite de $150 mil para você importar, limitado. E para exportar, $300 mil. Entendi. Para o exportador, quer dizer, para incentivar a exportação, né? Entendi. Agora, a gente, no primeiro VT, nós mostramos que, no passado, a atividade do despachante aduaneiro, ela era limitada em liberação de cargas nos portos e aeroportos. Hoje em dia, com a globalização, essa coisa mudou, né? Em que mudou especificamente? Na realidade, hoje, dependendo da sua razão social, do seu capital social, a Receita Federal faz uma avaliação e te limita ou
te dá a liberdade para você importar o que você quiser ilimitado. Né? Então, tudo depende das grandes empresas, né? E pequenas empresas. Tem algumas empresas que descobrem o segredo da importação e começam a trazer seus produtos para outras pessoas. Então, a Receita Federal hoje ela não quer isso. Ela quer que o empresário ele importe por si mesmo. Que ele não compra de terceiro. E aí o despachante ele vai trabalhar como consultor para essas empresas. Isso, aí vai consultar tudo. Ele quer trazer tudo que você imaginar. Hoje o Brasil recebe N produtos, tanto perecíveis. Hoje tudo que você imaginar o Brasil recebe, né? E exportar a mesma coisa. A gente vê hoje as exportações de frutas, né? Muitas frutas. A gente vê às vezes a perca também, porque se você perde um embarque, aí você não consegue mais aproveitar aquela fruta. Então você vê ali no próprio aeroporto mesmo aquelas frutas ser distribuídas para os colaboradores, porque ela tem prazo para chegar, ela tem prazo para poder entrar. É que nem hoje o CEAGESP, né? Se você demorar para chegar, você acaba perdendo o seu produto. Mas se você é uma empresa que você tem capital para trabalhar, eles te dão um radar ilimitado, então ele não te bloqueia. Agora, se você não tem, ele quer ver você ganhar e ir crescendo. Ok. Quero convidá-lo para tomar um café. Vamos tomar um café? Vamos. Tomar um café, nós voltamos no próximo bloco daqui a pouquinho. Tem que investir muito em educação e tem que ser prático. Aprender as coisas como elas são de verdade. A gente tem que facilitar a vida, ter serviços pelo telefone, pela internet. Temos de estar perto das pessoas. Por isso, o Sebrae São Paulo acredita que onde tem um empreendedor, nós temos de estar lá. Nós somos o Sebrae São Paulo. Estamos aqui na região onde o empreendedor precisar. Sebrae São Paulo, sempre ao seu lado para você crescer. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, referentes ao encerramento do primeiro semestre, mostram superávit da balança comercial no mês de junho. As exportações superaram as importações em 2,36 bilhões de dólares. Foi o melhor resultado dos últimos 3 anos. Apesar da melhora do saldo comercial em junho, os números mostram que, no acumulado do primeiro semestre deste ano, o saldo comercial ainda ficou no vermelho, ou seja, com mais importações do que vendas ao exterior. Os empresários temem que os números piorem neste segundo semestre por causa da crise na Argentina. Pois é, e de fato os empresários estão mesmo temendo que a crise na Argentina possa afetar de fato os negócios aqui no Brasil. Sadraque,
Vamos ver. A gente vê que a Argentina está precisando, né, de um apoio, né? E o brasileiro ele tem muito medo de exportar o seu produto e não receber, né? E isso é terrível. E é por isso que hoje o despachante aduaneiro no segmento das importações e exportações procura-se empresários, porque hoje a China é top, né? Hoje a China, só se fala em China, os produtos da China estão melhorando a cada dia que passa, né? Então, é claro que o importador e exportador, se ele não se especializar, se ele não entender o que está acontecendo de fato com a Argentina e o Brasil e melhorar isso aí para que a gente possa desenvolver um bom trabalho e atender a necessidade deles e saber quem está atendendo também, né? Porque hoje, com a crise na Argentina e todo mundo se ouve falar, alguns brasileiros vão apostar, né? Agora, Sadraque, que conselho que o despachante aduaneiro dá para o empresário que quer, que normalmente exporta para a Argentina? O despachante aduaneiro ele não pode dar conselho nenhum, né? O que tem que ter é o importador tá ligado com o exportador. Então, a conversa ela tem que ser tete a tete para saber, porque o despachante aduaneiro, quando se fala em Argentina, a única coisa que a gente pode fazer é a classificação fiscal. Hoje a Receita Federal tem uma modalidade que ajuda tanto o importador como o exportador, que você pode parcelar, né? 30, 60 e 90 dias, podendo até prorrogar para mais 90 dias o fechamento do câmbio, né? Então, hoje o despachante aduaneiro, ele orienta, se tá... Não, mas já conversei, já são pagamentos antecipados. Alguns exportadores aqui no Brasil recebem os pagamentos antecipados. Se você não pagar, eu não exporto. Então, ele já paga para você produzir uma parte, 30%, 40%, outra parte quando já está pronto e outra parte quando você já está embarcando. Então, essa é a garantia do brasileiro. Da mesma forma, é China, os Estados Unidos, Europa. Então, eles trabalham assim, com garantias. Então, para você vender ou para você comprar da Argentina sem saber de fato com quem você está lidando, é complicado. Então, o despachante aduaneiro profissional, ele não intervém em nada. Ele classifica a sua mercadoria, faz a documentação de exportação e a própria Receita Federal, em conjunto com o acordo do Mercosul, vai ajudar de uma forma ou de outra para que o brasileiro ele não tome tanto prejuízo assim, né? Quer dizer, então, mas de qualquer forma, esse problema da crise na Argentina deve afetar de fato esse trabalho de exportação. Eu vejo porque eu tenho alguns clientes que são argentinos, eles estão desesperados. Eles estão desesperados, porque o Brasil não quer mais vender para eles. E o contrário também, né? Exatamente. Não quer comprar deles também. Exatamente. Né? E eles, deixando de comprar, prejudica mais ainda. E tem alguns importadores que são argentinos aqui. E eles fazem questão de poder comprar da Argentina. Então eles importam da Argentina, sendo que eles podem trazer China, podem trazer Itália, entendeu? Que é um produto que eles, no ramo automotivo também, eles podem nos Estados Unidos. Mas eu percebo que eles compram da Argentina, né? Então isso é muito interessante, né? Sadraque, quando a gente importa uma mercadoria, um produto, quando uma empresa, um empresário, ele importa produtos que ele adquiriu lá fora, ele chega a perder capital por esse produto ficar preso na alfândega? Isso quem resolve, quem soluciona isso? É o despachante? O despachante aduaneiro resolve, mas às vezes, por exemplo, uma greve da Receita Federal, uma greve por exemplo, da Infraero, da Blue Contando que esteja tudo normal, tudo tranquilo, tudo sem certinho. greve, sem... Os impostos hoje, no setor do comércio exterior, a importação e exportação, são caríssimos, né? E são pagamentos à vista. Então, se você não tiver dinheiro, você não leva o seu material. Então, a declaração de importação, ela já é automática. Quando o despachante está elaborando a declaração de importação, a própria Receita hoje já tem um link dizendo que banco que vai se fazer os débitos dos impostos. Então, você tem que pôr a agência e a conta, e ele já automaticamente já puxa os impostos e elabora a declaração de importação. Então, às vezes o importador, ele não tem ou não fez o dinheiro,
e não consegue fazer. A mercadoria já está uma semana aí, hoje, a armazenagem hoje nos portos, nos aeroportos são caríssimas. A armazenagem, um período é uma fortuna, né? Mas com tudo isso, o importador ele nunca perde. Sadraque, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu queria que você mostrasse para o nosso telespectador como é que ele pode te encontrar. O empresário que quer procurar, que precisa de um despachante aduaneiro, como é que ele procura o Sadraque? Hoje eu estou aqui na rua Guarulhos, no bairro Gupuúva, mas atendo tanto o marítimo como o aéreo. Se você é um empresário ou quer se tornar um empresário, quer se tornar um importador, um exportador, você pode ligar lá para o nosso escritório, que é o 11, pode dar o telefone? Por favor. 2408-4480. Pode repetir. 2408-4480, que é a CIA Consultoria em Comércio Exterior. É um segmento, né? Nós temos um grupo, né? Um grupo com os 3 segmentos, que hoje nós prestamos assessoria aduaneira, que é o despacho aduaneiro, prestamos também o serviço do frete internacional, nós vendemos o frete internacional e hoje nós também fazemos o frete rodoviário aqui no mesmo segmento de importação e exportação. E você que está precisando, está nos ouvindo, está nos vendo nessa tarde, quiser nos procurar, está aí o telefone e a gente está aí para poder dar a melhor assessoria aduaneira. Te agradeço mais uma vez pela presença aqui no programa A Chave do Negócio. Eu que agradeço, Reinaldo, é uma honra poder estar aqui, sempre que precisar pode contar com a gente aqui, tá bom, querido? Ok, o programa A Chave do Negócio chega ao final e você nos assiste pelo canal 3 da NET Digital e online para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br e também pelas emissoras associadas à CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, em 59 canais em todo o Estado de São Paulo. Na capital, você nos assiste pela TV aberta, canal 9 da NET, todas as quartas-feiras, de quarta para quinta, 00:30. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá, fiquem com Deus.